Oi, tudo bem por aí? Que bom que você está nos acompanhando. Se está chegando e este é seu primeiro vídeo, muito prazer. Eu sou a Nelce e este é o canal Um Pé Lá, Outro Cá. Seja bem-vindo. Neste vídeo mostraremos de forma resumida todas as etapas que passamos com a preparação do solo, que é a base fundamental para o plantio de oliveiras. Isso me faz lembrar a infância, quando eu subia nas árvores. Fazia um bom tempo que eu não subia assim em árvores. As terras que foram escolhidas para fazer o plantio de oliveiras são terras que já foram utilizadas para plantações e estavam paradas há mais de 7 anos. Esse tempo possibilitou duas coisas: o descanso da terra e o desenvolvimento de vegetações naturais da região, deixando a lavoura um verdadeiro brejo de difícil acesso. Após determinar a área de plantio, se iniciou o serviço de roçada, dividido em duas equipes. A primeira usava roçadeiras, cortavam as vegetações mais finas, cipós, capins, arbustos, e a segunda equipe seguia atrás da primeira equipe, e com o uso de motosserras e foices cortavam os arbustos maiores, já separando os galhos mais finos dos troncos. Com essas duas etapas concluídas, o material era aglomerado e triturado com a máquina de triturar os galhos. Havia em alguns locais árvores de eucaliptos com portes pequenos, médios e grandes. Todos eles foram cortados. Os menores foram cortados para lenha, e os grandes, que davam toras, foram levados com o trator para um local adequado. Mesmo sendo uma área pequena, aproximadamente 4 hectares a serem plantados, observou-se que haviam diferenças no tipo e na qualidade do solo, e por isso a área total foi separada em talhões, 7 áreas distintas. Com essa separação feita, foi iniciado o processo de coleta de solo para análise química, com o objetivo de determinar quais as vitaminas e quais as proporções de cada tipo de adubo seriam necessários para serem colocados em cada uma das 7 áreas. Como já falamos em outro vídeo, a plantação de oliveiras é uma plantação perene e por isso é necessário reconhecer e adequar o solo nas partes mais profundas, proporcionando um local uniforme com proteínas e sais minerais que a planta necessita para crescer e dar o seu melhor. Por conta disso, em cada uma das áreas foi feita coleta em locais diferentes e em profundidades diferentes. Foram coletadas em média 9 amostras de solo em cada uma das 7 áreas, com profundidades de 20, 40 e 60 centímetros. Essas amostras foram enviadas para análise junto à Universidade de Santa Cruz do Sul, laboratório esse que é cadastrado e homologado pela Embrapa. Bem, baseado no laudo, o engenheiro agrícola Fabrício Miller, da empresa Agrotec, recomendou a aplicação de alguns insumos para cada área analisada. Chegando próximo à época de plantio, se iniciou o processo de mexer com a terra, e já no mesmo ato aproveitamos para largar uma camada generosa de calcário em toda a área que será plantada. Você sabe o que é papear a terra? Eu não sabia. Esse implemento agrícola que se parece com um pé de pato consegue arar a terra numa profundidade de 60 centímetros. Ele movimenta a terra e ajuda a incorporar o calcário e o gesso agrícola em toda a área de plantio. Isso é pura pedra e terra, tudo misturado, tudo pequeno. Pá, aqui vai ficar. E a funda aqui é normal, não tem pedra grande. Olha aqui. Já tô indo!
Logo após finalizar a colocação do calcário, iniciou-se a colocação do gesso agrícola, que tem a função de levar todos os materiais para as camadas mais profundas do solo. Pois é por isso que estamos usando o gesso agrícola. Ele é um condutor. Acontece uma reação química que conduz os adubos adicionados para uma camada mais profunda da terra. Uma observação: essa região e todo o Rio Grande do Sul possui uma incidência grande de alumínio no solo, o que prejudica o crescimento das raízes das plantas. Como a oliveira possui um enraizamento de grandes proporções e deve atingir profundidades de 60 a 100 centímetros, o projeto agrônomo foi desenhado para anular o efeito do alumínio nessa profundidade e em toda a área. Por esse motivo, já foi iniciada a colocação do calcário e do gesso agrícola em todas as partes. Após essa etapa realizada, iniciou-se o serviço de marcação dos locais que cada planta seria plantada. Foi a etapa de determinar o berço. Considerando que a planta, para melhor produzir, necessita de sol, a distância entre plantas foi de 6 metros por 6 metros uma das outras. Tudo bem? Nós temos um alinhamento agora onde vai ser colocadas as plantas e todas elas estão alinhadas a 6 metros de distância uma da outra. Nós pegamos a posição solar e nós colocamos ela em posição de triângulo, fazendo com que cada planta vai ter 6 referências. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexágonos. Além dessa distância, observou-se que a fileira seguinte iniciava em triângulo. Isso permite um maior aproveitamento do sol e faz com que uma planta tenha um espaço exclusivo e assim consiga se desenvolver de maneira uniforme. Outro aspecto que foi considerado foi a linha do sol, visando novamente o bom aproveitamento da luz solar e garantindo que nenhuma planta fizesse sombra para a outra, pelo menos nos principais horários do dia. Para isso, a direção das linhas segue de leste a oeste. Para realizar essa medição foi usada uma técnica milenar, usada pelos incas, onde é colocado um poste reto com uma altura determinada em um local central da plantação. Na primeira hora da manhã, quando o sol nasce, é feita a marcação da sombra, onde a sombra do poste está. No final do dia, é feita uma nova medição. Desta vez, a sombra estará no lado oposto. Para saber exatamente a direção leste-oeste, basta fazer uma linha reta entre os 2 pontos marcados. Ponto da sombra medido na parte da manhã e o ponto da sombra medida no final da tarde. Então, só para explicar ligeirinho, nós pegamos a posição solar para fazer as linhas de plantação. Essas linhas de plantação, elas não estão numa posição reta da terra, ela foi escolhida dessa forma para conseguir alinhar e maximizar o uso do sol, né? Então elas estão um pouquinho enviesadas aqui, vamos dizer assim. Da onde a gente tirou isso? Nós colocamos esse, a gente chamou de relógio. É um relógio, deve ter 2 metros de altura por fora. E ele tem uma sombra. Aí, então tá. A sombra no início da manhã, ele para aqui, ó. No início de manhã ele para nesse cara aqui. Então foi marcado essa posição aqui. Então essa posição aqui até lá, certo? No final da tarde, ele para lá, ó. Então agora são pouquinho próximo das 3 horas. Então a sombra tá ali, ó. No final da tarde ele vai chegar até ali, até aquele poste ali. Esse é o... Então a gente puxou uma linha reta que fechou entre esses 2 aqui, que é qual o alinhamento que a gente vai puxar. Então esse alinhamento aqui, ó, é a formação do sol. Então nós estamos bem na posição leste, ao fundo, e as nossas costas é oeste, daqui põe o sol. Então o sol nasce exatamente nessa posição. E ele se põe
Vamos vir para cá. Ele se põe exatamente nessa posição. Como é inverno, ele vai se pôr aqui um pouquinho mais para, enfim, mas nós vamos ter o alinhamento. Então essa é a posição deles. Referência com todas a linha. Ela está alinhada em todas. Essa medida pode ser feita em qualquer época do ano. O que irá mudar é o local da sombra no sentido norte-sul, mas o leste-oeste permanecerá sempre o mesmo. É dessa forma que os relógios solares funcionam. Após determinado o local para o plantio de cada oliveira, se iniciou a etapa do tratamento do solo em cada berço. Estamos aqui nas linhas, né? Tem todas elas já demarcadas. E agora a gente está começando a fazer a perfuração para tentar chegar a 60, 70 centímetros para a gente conseguir botar o calcário todo, além de sulfato de cálcio, fosfato não sei de que, tem todos os adubos que vão internamente aí. Então, colocando aqui, a ideia é fazer uma mistura. Então a gente já está perfurando aqui, já foi furado 1, 2, 3, estamos no quarto pé lá. Já pensei, essa área está bem produzindo bastante, não tem nada de peso, tá vendo lá? Aquela broca tem 1 metro. Então eles tentam chegar ao máximo para dentro lá para misturar bem, para a raiz conseguir chegar bem no fundo. E essa foi a solução achada até para não precisar muito tratores muito grandes, enfim, faz todo um trabalho mais detalhado, mas vai ter uma produção boa. Outro ali dentro e o outro. Tem mais um que é aquele lá. 150 gramas do 0046 e o 0060, 100 gramas. Mistura bem. E vamos lá misturar lá agora junto com a terra lá. Eu acho a melhor maneira para isso aí mesmo assim. Isso aqui tem que pegar, ó, do jeito, olha o capricho dos dois aqui. Sensacional. Vamos misturar, vamos botando. Para isso foi usado os resultados da análise de solo de cada uma das áreas e determinado qual a composição de cada produto seria necessário ser inserido e misturado de maneira homogênea no solo. Como precisávamos garantir que os adubos fossem misturados até a profundidade de 60 centímetros, usamos o processo de perfuradores e realizamos furos em um diâmetro de 3 metros, tendo como centro o local onde será plantada a oliveira. Nos locais que o trator conseguia chegar, foi usada uma broca gigante, e assim que a broca alcançava a profundidade, já havia alguém com a mão cheia de substratos e adubos jogando para dentro, e o buraco era fechado um a um. Cada local já tem a sua quantidade para ser colocado de adubo, calcário, gesso e mais outros componentes aí. E nos locais de difícil acesso para o trator, os buracos foram feitos com brocas menores seguradas na mão. Após construídos os berços, foram remarcados os locais e assim a definição final do local onde cada planta seria colocada. Foram feitos alguns ajustes e adequações, pois se planta uma vez só, então vale a pena ter esse cuidado. Tudo bem? Bom dia, bom dia.
Nós fizemos um gabarito aqui, ó, onde ele marca 7 pontos onde é que vai ser plantado. Temos aí a Adriana, tá num ponto, tá o Paulo aí ajudando aí. Tá num ponto. O Jefferson. Nós temos uma fazendeira aí, dona Nelce. E aqui tá o nosso peão master aqui, o gerente aí. O lenhador. O Leco. Aqui, ó, nós temos a distância deles, então todas as barras são de 6 metros. Então tem a distância de 6 metros. E como ela fica em triângulo, essa distância aqui do meio, aqui dá para ver melhor, ó, nós temos só a emenda. Então daqui até esse ponto aqui é 3 metros. Do ponto da emenda aqui também vai ser 3 metros aqui. E aí completando 6 metros nessa parte aqui. A ideia, tá? Vamos ver se funcionou. Nós temos todo esse alinhamento aqui, ó. Atrás do seu Paulo lá, ó, seguindo a linha lá para cima. Lá já foi colocado, já foi. Então vou seguir a linha puxando um zoom aqui. Então todo o alinhamento. Aí se eu voltar para cá e pegar essa linha aqui, ó, se descer aqui, vai pegar essa linha aqui também, ó. Tem uma tortinha lá já vista, então não precisa ser tão perfeita. A ideia de só botar nessa posição não é para enfeiar, não é para deixar mais bonito, mas sim nós conseguirmos aproveitar todo o sol, toda a parte de energia que tem nessa parte aqui. Aqui nós vamos subir aqui, ó. Só vou dar um zoom aqui para frente aqui, tá tudo alinhadinho ali. Então como a gente faz, até eu acho que já tem filmagem feita de como a gente desloca. Por isso que nós estamos entre 6 trabalhando. Então o gabarito foi montado aqui com rebite até para... E volta e meia tem que ter um conserto também, né? Vamos embora. Para cada planta ainda foi dado um tratamento especial. Foram abertos buracos de 40 centímetros de diâmetro por 50 centímetros de profundidade. Neles foram colocados cerca de 30 quilos de terra do mato, 500 gramas de cinza, uma proporção de adubos e completado com a terra do mato, coletadas dentro da propriedade. O buraco era novamente fechado. O ato de plantar foi o mais fácil e rápido, pois o mesmo local já estava pronto e era só fazer a cova para colocar a raiz. No próximo episódio mostraremos com detalhe como foi a plantação das oliveiras, o momento mais esperado. E aí, ficou claro para você quais foram as etapas para a preparação do solo? Viu como é possível urbanos também trabalharem na terra? Se ainda tenha ficado alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, que isso ajuda o canal a crescer. Um beijo, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!